Eu avisei ontem que deu problema nesse sábado aí na plataforma de pagamentos do curso, então eu estendi o prazo aí para comprar o curso até hoje às 19 horas. Então você tem aí mais ou menos 12 horas para comprar o curso do 0 ao milhão no YouTube e depois acabou. Agora vamos aqui falar de um pessoal que, olha, para eles está só começando, está começando o inferno aí de alguns. Eu avisei exaustivamente em 2021. Eu falei, olha, tá tendo a CPI da Covid, estão achando os crimes do Bolsonaro, mas não espere que o Bolsonaro seja condenado por esses crimes agora durante o governo Bolsonaro ou no primeiro ano do governo Lula. E eu avisei na época, eu falei, olha, o Procurador-Geral da República é o senhor Augusto Aras e ele vai arquivar tudo. Então depois que mudar o Procurador-Geral da República, isso tudo será investigado e eu falei inúmeras vezes aqui, eu falei, calma, esses crimes demoram para prescrever. São crimes aí que demoram 10, 15, até 20 anos para prescreverem. Então, o que vai acontecer é que eles serão investigados, julgados e condenados. Eles quem? Os bolsonaristas que mataram mais de 1 milhão de brasileiros durante a pandemia. A gente sabe que 700 e poucos mil é um número com muita subnotificação. Muita gente morreu e não colocava ali que era de Covid. Pois bem, eis que o Lula indicou o Procurador-Geral da República em novembro do ano passado, entrou Paulo Gustavo Gonet no segundo dia dele, ele entrou no dia 18 de dezembro do ano passado, 18 de dezembro. Aí, no dia 19, no dia seguinte, ele já pegou ali o arquivamento do caso ali da CPI da Covid e ele colocou ali um parecer diferente. Falou, ó, acho que não tem que arquivar isso aqui não. Acho que tem que dar uma outra olhada nisso aqui antes de arquivar, hein? Pois bem. Depois, esse ano, assim que começou aí o ano legislativo, lembremos, as excelências aí, deputados, senadores, magistrados, eles têm recesso em janeiro. Aí em fevereiro começa o ano legislativo, mas tivemos carnaval. Aí em março, quando começou para valer, os senadores da CPI da Covid se encontraram com Paulo Gustavo Gonet, entregaram a ele o relatório final da CPI e falaram, ó, pedimos aí que a Procuradoria reveja o arquivamento. Pois bem, eles também lembraram ali o Supremo Tribunal Federal que tinha um recurso ali no STF contra o arquivamento que o Augusto Aras fez. O Augusto Aras usou a Lindor Araújo. Lindor Araújo é aquela que tinha reuniões secretas na casa do Flávio Bolsonaro, tá? E aí eles arquivaram os dois. Aí o que aconteceu? Estava nas mãos de Dias Toffoli. Porém, tem uma coisa, se desarquivar isso tudo agora, a Polícia Federal não tem material humano para investigar tanta coisa. Nesse exato momento, a cúpula da Polícia Federal está investigando joias do Bolsonaro, cartão de vacina do Bolsonaro, caso da BIM paralela, caso da tentativa de golpe de Estado e o caso Silvinei Vasquez, que é ali o bolsonarismo tentando impedir petistas de votarem no dia da eleição. Esses são os 5 inquéritos que estão ali com a Polícia Federal, que são os inquéritos que estão tomando praticamente todo o tempo ali dos principais agentes e delegados da Polícia Federal hoje. A PF já sinalizou aí ao Supremo Tribunal Federal e isso já chegou a externar aí por meio de inúmeros aí diferentes jornalistas de diferentes veículos começaram a falar, olha, assim que a Polícia Federal acabar o caso das joias e o caso do cartão de vacinação, vai começar aí a investigar a Michele Bolsonaro por roubo de dinheiro público do cartão corporativo e vai ter tempo de investigar alguns outros casos referentes aí a Frederick Wassef, ok? Quando a polícia acabar o caso do golpe de Estado, que é onde tem mais agentes ali envolvidos na investigação, a polícia vai ter tempo de investigar outros casos grandes. E aí tem uma coisa, qual caso grande que ficou aí do governo Bolsonaro, que está na digital do governo Bolsonaro aqui e que a gente sabe que não foi investigado até agora e que dá aí 30, 40, 50 anos de jaula? Qual é o caso mais escandaloso de todo o governo Bolsonaro? Porque não envolveu só tentativa de golpe, não envolveu só dinheiro público roubado, não. Envolveu a morte de centenas de milhares de pessoas. Sabemos muito bem, é o caso da CPI da Covid. Essa semana, aí com todas as sinalizações aí da Polícia Federal, o relator do caso, que é o ministro Dias Toffoli, e ó, o Toffoli tá indo pra cima de todo mundo. O Toffoli tá indo pra cima da Lava Jato, os jornalistas do O Globo, os mesmos que me atacaram estão atacando o Toffoli de tudo que é lado, falando que ele é parcial, ele não sei o quê, ele defende bandido, bererê barará, porque o Toffoli está anulando todas as decisões do Sérgio Moro, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Sérgio Moro é um juiz ladrão,
Os arquivos da Vaza Jato, ali da Operação Spoofing, foram entregues a vários dos réus da Lava Jato e eles estão vendo ali, encontrando nos arquivos, combinações do Sérgio Moro com o Dallagnol e com os procuradores e anulando seus processos. E isso vai dar processo contra a União, esse pessoal vai pedir milhões e milhões de indenização, cada um desses aí, e a União vai cobrar do Sérgio Moro, tá? Isso que vai acontecer. E aí os jornalistas que foram cúmplices do Sérgio Moro, que formaram ali o gabinete do ódio do Sérgio Moro naquela época, é bom, né, eles acusarem o Thiago de gabinete do ódio, acusarem todo mundo de gabinete do ódio, sendo que gabinete do ódio mesmo, teve o do Bolsonaro que era para dar golpe de Estado. Teve um outro que você pode chamar de gabinete do ódio, porque era para dar golpe de Estado também, e para prender um inocente, que era o Lula. E fora os outros inocentes que foram presos aí na operação, que é o gabinete do ódio da Lava Jato, que tinha aí todos os jornalistas da Globo, do Estadão, Veja, Folha, UOL, Jovem Pan, todos eles nesse gabinete do ódio aí. Aí o que acontece? Esses jornalistas estão atacando o Toffoli. Aí o Toffoli, além de ir para cima da extrema-direita lavajatista, começou agora a ir para cima da extrema-direita bolsonarista. O Toffoli, essa semana, liberou para votação o desarquivamento desses inquéritos. Então agora vai para o plenário do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que é o presidente, ele vai pautar, e o Barroso, quanto à pandemia, ele já se pronunciou algumas vezes que ele está por aqui, sempre esteve por aqui com os desmandos do Bolsonaro na pandemia e com os crimes do Bolsonaro. Então o Barroso vai colocar isso para votar muito em breve, e aí o Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente por 9-2, vai mandar investigar os crimes cometidos na pandemia. E aí a investigação vai para a Polícia Federal. E aí a Polícia Federal vai investigar isso aqui. Lembremos que o chefe da Polícia Federal é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E o Lewandowski, ele foi justo o relator durante a pandemia dos processos que caíam. Quando caía ali o Bolsonaro tentando ali não comprar vacina, caía ali, tem que obrigar ele a comprar vacina, sim ou não? Aí caía no Lewandowski. Quando o Bolsonaro queria forçar todo o comércio a reabrir no Brasil inteiro, forçar a não ter lei de máscaras, forçar ali para ter um morticínio mesmo, para matar aí mais de 2 milhões de pessoas morreriam, caiu nas mãos do Lewandowski. E foi ele, Lewandowski, quem deu a decisão de que governadores e prefeitos é quem tomariam as decisões e não mais o Bolsonaro. Porque a decisão do Bolsonaro era o quê? Pode sair sem máscara, comércio tudo normal, igrejas têm que manter abertas, tudo tem que funcionar como se não houvesse pandemia. Essa era a decisão do Bolsonaro. E não comprar vacina nenhuma. Ou seja, deixa o pessoal morrer. Imunidade de rebanho, lembra disso? Pois bem, foi o Lewandowski quem não deixou. Aí depois o plenário do STF acabou referendando as decisões, mas quem dava ali a decisão de liminar na hora e freava as mortes era o Lewandowski. Hoje ele é o ministro da Justiça, ele é o chefe da Polícia Federal que vai investigar os crimes. Então ele já tem expertise nos crimes do Bolsonaro na pandemia, porque ele era o juiz que tomava as decisões contra o Bolsonaro lá no STF, então ele já tinha que analisar tudo o que acontecia. Então ele já tem todo ali o panorama, já tem ali na mente dele todo o quebra-cabeça dos crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Obviamente, alguns dos crimes foram cometidos e não chegavam decisões para ele, porque eram crimes ali que estavam em fase investigatória. Por exemplo, o Bolsonaro tentar roubar quase 2 bilhões de reais na vacina da Covaxin, que era uma vacina que não tinha sido aprovada, e aí o Bolsonaro queria colocar uma empresa intermediária para roubar a grana e pagar adiantado por essa vacina. Tem também a propina que o governo Bolsonaro queria cobrar ali para comprar a vacina da AstraZeneca, propina de $1 por dose, aí iam ser 200 milhões de doses, 200 milhões de dólares de propina, mais de R$1 bilhão de dinheiro de hoje. Tudo isso foi investigado. Todos os crimes ali do Pazuello, do Bolsonaro, de outros, foram 65 indiciados fora o Bolsonaro, ou seja, 66 indiciados. Tudo isso agora vai cair nas mãos da Polícia Federal. Então prepara, viu? Porque a Polícia Federal tá para acabar os inquéritos que envolvem golpe de Estado e alguns crimes do Bolsonaro e começará outros inquéritos. Vai começar o inquérito dos crimes da Covid, o inquérito do roubo do cartão corporativo da Michelle Bolsonaro e os inquéritos quanto aos celulares de Frederick Wassef. Tem muito crime ali. O Wassef, inclusive, eu lembro quando começou aquele caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro a tomar uma proporção maior em 2019, o Wassef apareceu e aí ele começou a dar várias versões conflitantes. Eu lembro que teve um dia que eu fiz um vídeo aqui rindo muito, em 2020 foi isso, quando o Queiroz estava preso. E lembre-se, o Queiroz foi encontrado na casa do Frederick Wassef.
E o Ossef, ele deu 7 versões diferentes em 24 horas. E aí eu mostrei aqui os vídeos, às vezes ele dava 2 versões diferentes na mesma entrevista. Ele falava, aí eu pulava 1 minuto da entrevista, ele falava uma coisa que era o oposto. E aí eu falava, o Ossef, ele gosta de aparecer. E aí numa entrevista, eu cheguei a mostrar aqui em 2020 também, ó, tem uma memória boa, viu? O Ossef falou, eu gosto mesmo de aparecer, eu gosto e tal. Quando pegaram o celular dele, sumiu. Quem é o Ossef agora? Você não escuta mais o Ossef falar, o Ossef aparecer, ele chamar a imprensa para coletiva, nada. Quando começou o caso das joias do Bolsonaro, ele chamou coletiva de imprensa 2 vezes para falar. Porque ele, mesmo estando errado, ele gosta de aparecer. Mas quando pegaram o celular dele, ó, saiu, submergiu, submarino o Ossef, foi para as profundezas do oceano. Pois bem, será investigado. Então teremos a investigação começando no segundo semestre dos crimes da pandemia, que vai pegar ali muita gente, dos celulares do Ossef, que tem ali imóveis milionários comprados nos Estados Unidos, tem negócio da esposa do Ossef com o governo Bolsonaro, negócios aí de mais de 100 milhões de reais, tá? É muita coisa ali. E, terceiro, dos crimes da Michelle Bolsonaro com cartão corporativo. Então isso aí é o que está no calendário da Polícia Federal aí para o segundo semestre. Oficialmente os crimes da pandemia ainda não, porque falta a decisão do STF, mas é uma decisão que todo mundo já dá como dada. O STF vai mandar desarquivar essas investigações. A Procuradoria-Geral da República, quando opinar no inquérito, vai falar que, ó, mudamos o posicionamento, nós queremos desarquivar, queremos investigar sim, tem indícios sim, diferente do que disse o Augusto Aras. E os senadores também, eles vão ter aí palavra nesse julgamento do STF, vão falar, ó, tem muito crime aqui, vamos investigar sim. Então prepara, viu? Tem uma coisa, desde março o Pazuello já é investigado no STF pelo morticínio em Manaus. A gente tem que lembrar que em dezembro de 2020 e janeiro de 2021 teve lá foi um morticínio danado lá em Manaus e que o governo Bolsonaro usou aquilo para tentar a tese lá da imunidade de rebanho para colocar um aplicativo que você colocava qualquer coisa, qualquer sintoma no aplicativo, mandava você tomar ivermectina e azitromicina. Inclusive hoje está tendo uma crise de sarna em Balneário Camboriú, nas escolas, porque todo mundo começou a tomar muito ivermectina, que é um remédio para sarna, entre outras coisas. E aí o que acontece quando você toma um antibiótico indiscriminadamente, sem precisar, acontece que você acaba fazendo aí uma seleção natural mais rápida, ou seja, as bactérias que eram mais fracas, elas morrem. E aí as bactérias que são mais resistentes, elas continuam vivas e elas começam a se proliferar. E aí o que acontece quando você pega 2 bactérias das mais fortes e você junta elas, os filhinhos delas serão bactérias mais fortes ainda. Se você continua a população inteira tomando um remédio sem precisar e matando sempre a versão mais fraca da bactéria, o que acontece é que depois de alguns meses você tem superbactérias que são resistentes a antibióticos. E isso é um problema aí que o mundo está tendo já, agora em 2024, mas que vai ter, esse problema vai piorar aí nos próximos 20 anos, que são as superbugs em inglês, superbactérias. E aí, em Balneário Camboriú já tem. E aí as crianças ou os adultos mesmo tomam ivermectina e não adianta. Por quê? Porque só ficaram as bactérias mais fortes. E aí eles tomam para sarna e não adianta. Tá tendo surto de sarna e não tem remédio. Literalmente não tem remédio. Porque o remédio que cura foi usado quando não precisava. Ninguém tinha sarna e estava tomando essa porcaria para Covid. Esse é o tamanho aí da desgraça que a extrema-direita causa, viu? Então, veja, tudo isso aí será investigado, vai dar muitos anos de jaula. Eu lembro que quando teve o relatório final da CPI da Covid, eu falei, olha, o Bolsonaro pode pegar entre 51 a 81 anos de prisão. Depende se vão colocar o crime de pandemia no Bolsonaro. Não colocaram. O senador Omar Aziz, o Bolsonaro liberou 220 milhões de emendas para ele, e aí o Omar Aziz tirou o crime de pandemia que dava 30 anos de jaula para o Bolsonaro. Mas os outros ficaram, no total dá mais de 50 anos, se ele pegar a pena máxima, obviamente. Então prepara, viu? Segundo semestre promete, mas promete muito. E tem um pânico lá na extrema-direita, porque muitos acreditam que a Polícia Federal já enviou para o Alexandre de Moraes o relatório final do caso das joias, mas que enviou o pedido de diligências, prisões, e que por isso que não foi tornado público até agora, porque a Polícia Federal está aí, essas prisões podem ter sido autorizadas, a Polícia Federal pode estar aí preparando uma operação para segunda-feira, essa segunda-feira agora, tá? Amanhã,
contra aí o pessoal do caso das joias. Não sabemos, viu? Isso é o que se diz aí, burburinhos aí da extrema-direita. Realmente, tem articulistas aí que falam na imprensa que esse inquérito seria finalizado até sexta-feira da semana retrasada, aí seria até sexta-feira da semana passada, aí depois falaram que dessa sexta-feira não passa, saiu notícia no G1, no Globo News, no Metrópolis, é sexta-feira! E hoje é domingo. Então, a tese aí que está na extrema-direita de que, olha, talvez realmente sexta-feira, ou até antes, a Polícia Federal colocou ali o relatório final, disponibilizou para o Alexandre de Moraes e pediu já alguma diligência. Se o Alexandre de Moraes autoriza a diligência, a Polícia Federal não pode soltar o relatório final público. Falar, olha, tá aqui o relatório final, mas calma, segunda-feira vamos prender fulano. Não pode. É tornado público o relatório quando tem a operação. Então veremos aí se realmente os articulistas aí de G1, o Globo, Metrópolis, Folha, 4 veículos diferentes disseram que até sexta-feira seria. E aí a Polícia Federal, acabando isso, está prontinha para investigar outros crimes. A fila vai andando, viu? E o pior, a fila é longa de crimes. Quando acabar essas investigações, tem outras aí. E o pior, cada vez que se investiga alguma coisa, eles puxam ali, é como uma pontinha de iceberg. Quando você vai ver, o crime é muito maior do que se esperava. Então a investigação que às vezes pensa, 3 meses acabou. Dura mais de um ano de tanto crime que encontram e tanta gente envolvida. Esses são aí os piores aí que já passaram pelo poder no Brasil. Lutemos aqui para que eles nunca mais voltem. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!